nosso Senhor Jesus Cristo adentre a casa de cada um de vocês. Que alegria podermos estar aqui juntos nesta manhã, ao qual Deus quer falar nos nossos corações. E hoje, meus irmãos, falar através de uma santa, meus irmãos, que eu conheci essa semana, por graça e providência de nosso Deus. E hoje é o dia dela, Santa Edviges. Meus irmãos, que santa maravilhosa, que mulher foi Santa Edviges, meus irmãos. Ela, meus irmãos, desde os 6 anos de idade foi já enviada para estudar, né? Nos conventos, né, católicos. Antes era muito normal isso. Já de pequeno você já podia estudar nos conventos, nos mosteiros. E aí, meus irmãos, aos 12 anos, ela foi entregue em casamento, meus irmãos, para um duque da época. Isso também era muito normal, meus irmãos, já desde jovem as mulheres serem prometidas. E ela, meus irmãos, sempre dedicada, obediente, assim como ela foi ensinada, para poder cuidar do seu esposo e assim também da família. Ela teve 6 filhos, e dentre esses 6 filhos, meus irmãos, 2 já morreram ali, desde já de pequenos, e um outro dos filhos dela morreu na guerra. Nós vamos deixar isso mais para frente, né, meus irmãos? Ela, meus irmãos, Santa Edviges, ela tinha o hábito, meus irmãos, de sempre estar se colocando diante ali da presença de Deus. Ela, meus irmãos, amava a Deus. Amava a Deus, meus irmãos, com todo o teu coração, com todo o coração dela, meus irmãos. E ela, meus irmãos, assim como aprendeu os princípios religiosos, ela fazia a mesma coisa ensinando para os seus filhos, meus irmãos. Então ela fazia isso por quê? Porque ela entendeu o verdadeiro mistério. O que mais me chamou a atenção, meus irmãos, lembra daquele evangelho do jovem rico, a qual tem todo aquele diálogo, e na hora que Jesus fala, vai e vende tudo, e aí vem, segue-me. Santa Edviges, meus irmãos, ela não vendeu, mas ela dedicou tudo o que ela tinha a construir, meus irmãos, mosteiros, igrejas, e junto com isso convencendo o esposo dela a fazer isso. Ela, meus irmãos, era uma pessoa que fazia jejuns diários. Ela fazia jejum, meus irmãos, praticamente a semana inteira. Tendo boa condição, como eu disse, ela era uma duquesa, meus irmãos. O esposo dela era um duque. Então tinha bastante influência, mas ela não ligava para isso. A única preocupação dela, meus irmãos, era, como eu já disse, agradar a Deus. Então, diante de todo esse tempo, eles construíram vários mosteiros, conventos, pensando em poder ajudar a igreja. E até, meus irmãos, uma das filhas dela, por graça de Deus também, tinha recebido o hábito, né, e também cuidava de uma das congregações a qual ela entrou, dessas igrejas a qual ela fez. Meus irmãos, não ligue, eu não vou me atentar a datas, e eu quero falar da vida dela, porque é uma vida que me chama muita atenção. Vamos lá, continuando. Olha só que bonito, meus irmãos. Aconteceu uma situação, uma vez, que o esposo dela ficou preso na mão de outro duque. E com isso, meus irmãos, ela foi até esse outro duque e pediu que libertasse o esposo dela. E ele falou, não vou libertar. Meus irmãos, a serenidade, a confiança dela. O duque falou que nunca tinha visto tanta calma. Por conta dela, meus irmãos, acredita que libertou o esposo? E libertando o esposo, voltaram os 2 felizes para casa. Meus irmãos, chegando, se eu não me engano, olha, não é certeza, mas aos 32 anos, meus irmãos, Santa Edviges chegou para o esposo dela e falou que queria viver o voto de castidade. E o marido dela, amando a ela, foram para o bispo, expressaram isso,
E aí, meus irmãos, viviam a castidade dentro do casamento, porque ela disse que queria dedicar a castidade dela entregando a Deus. Os irmãos, passando o tempo, o esposo dela faleceu na guerra. E também, depois, o outro filho dela foi para a guerra. E também, infelizmente, chegou a falecer. Eu estou citando isso porque é muito bonito, porque ela, meus irmãos, em nenhum momento murmurou, em nenhum momento reclamou. Ela louvou a Deus pela graça, tanto quando o esposo morreu, pela vida do esposo, e cada momento junto, tanto por cada momento que viveu com o seu filho. Que mãe, meus irmãos, que fica feliz, não que ela ficou feliz, mas que aceita bem ali a perda do filho. Ela louvou a Deus, falou: obrigado, Senhor, por essa graça de ter dado meu filho, eu ter convivido tanto tempo com ele ter sido uma pessoa correta. Às vezes você vai pensar, Ângelo, mas você fala isso porque ela tinha muito dinheiro. Então ela tinha ali aonde se sustentar. Não, meus irmãos, o sustento de Santa Edviges era Deus. Esse era o sustento dela. Como eu disse, ela fazia várias penitências. E a entrega dela, meus irmãos, muitas vezes era... Tudo isso, na verdade, era para Deus. Algo bem bonito que também, meus irmãos, quando eu estava estudando sobre Santa Edviges, que ela, meus irmãos, ela poderia ali, pela condição dela, poder assistir à missa no palácio, na casa dela. Olha só que, como os jovens diriam, que moral. Mas ela não ligava para isso, irmãos. O desejo dela e a certeza que ela tinha é que aonde que ela tinha que estar era na igreja. Lá era o templo de Deus. Então ela fazia questão de participar com os outros irmãos da Santa Missa. Meus irmãos, não perdia uma Santa Missa. Eu já disse, ela era apaixonada, meus irmãos, por Jesus. E após, meus irmãos, o falecimento do esposo, do filho, ela foi morar em um dos mosteiros, um dos conventos a qual ela tinha construído. Mas, meus irmãos, você acha que ela escolheu ali o melhor quarto? Falou, vamos fazer um cômodo especial para mim. Não. Ela foi lá e escolheu o cômodo mais pobre, mais simples que existia. Até mesmo menos do que as irmãs tinham dentro dos seus quartos. Sabe por quê? Ela em nenhum momento ela sentiu chamado para poder vestir o hábito. Mas ela olhava para as irmãs com tanto amor, e ela pegava e falava assim, não sou digna de pegar e vestir esse hábito. E ela, meus irmãos, fazia atos de caridade. Quem podia ajudar, ela ajudava. Por isso, meus irmãos, ela também, né, é conhecida, meus irmãos. Se você vê as imagens de Santa Edviges, ela está ali colocando uma aspas, né, voltando um pouco, ali com a igreja na mão, né? Por quê? Por conta dos mosteiros, as igrejas que ela fez. E aí, como eu vinha dizendo aqui, ela, meus irmãos, diante dessa entrega dela de caridade, ela fazia também o que está ali no Evangelho de Mateus. Estava nu e me vestisse. Estava doente e cuidasse de mim. Estava na prisão e me visitastes. Ela, meus irmãos, dedicou a vida dela a cuidar do outro. Ela entendeu o mistério de Deus, que é o quê? Encontrá-lo no próximo. E ela visitando, meus irmãos, numa oportunidade, visitando os presídios, ela, não de olhar simplesmente a situação, ela conseguiu entender que muitos estavam ali por conta que não tinham conseguido pagar as suas dívidas. E ela, meus irmãos, olha que autoridade. Ela pagava a dívida, meus irmãos, desses irmãos que estavam presos. E ainda, meus irmãos, ao sair, arrumava emprego para cada uma delas, para que pudesse estar estabilizando a sua família e também a sua vida. Ela olhava, meus irmãos, e não conseguia aceitar de ver que as pessoas estavam presas, muitas vezes longe das suas famílias, dos seus filhos, por conta que não conseguiu pagar a dívida. E ela já vinha mais uma vez, meus irmãos,
usando tudo o que ela tinha, totalmente desapegada com bens, com luxo, e ia lá, além de pagar as dívidas, o que ela fazia? Providenciava um emprego, como eu disse, para estabilizar a vida dessas pessoas e elas poderem viver bem. Meus irmãos, como é bonito ver uma pessoa que vem totalmente ao contrário do que eu disse lá sobre o rico no Evangelho. Muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E o engraçado é que Jesus ainda continua esse Evangelho dizendo: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar. Eu acho que Santa Edvige, meus irmãos, se tivesse lá, aí falava assim: ainda bem que eu não sou assim. Meus irmãos, ela é apaixonada por Deus. Totalmente entregue, meus irmãos, a Deus. Por isso que ela é padroeira de todos os endividados e desempregados, meus irmãos. E agora, meus irmãos, para finalizar agora essa partilha. Meus irmãos, na morte dela, ela amava tanto Nossa Senhora, amava tanto Nossa Mãezinha Maria, que ela sempre andava com a imagem pequena de Nossa Senhora com ela. E ali, meus irmãos, quando ela chegou a falecer, ela morreu, meus irmãos, com essa imagem de Maria nas mãos. A ponto que quando as pessoas tentaram tirar a imagem da mão dela, quando ela já tinha falecido, não conseguiram e ela foi enterrada com essa imagem. Passando o tempo, meus irmãos, ela não foi ali já é, declarada santa, já assim que ela faleceu. Foi após 24 anos da morte dela. Só que, meus irmãos, ali na hora que eles foram para poder fazer o translado, né, todo o ritual que eles fazem, os dedos, meus irmãos, que estavam segurando a imagem de Nossa Senhora estavam incorruptos. Estava, meus irmãos, como ela estivesse, para que eles não conhecem esse termo, como ela estivesse viva. Olha que bonito o amor que ela tinha por Deus, e esse amor, meus irmãos, não por conta da imagem, mas o amor que ela tinha pela pessoa que representa aquela imagem, Maria. Que eu e você, meus irmãos, possamos ter este amor por Jesus, amando a Deus no próximo. Que eu e você, meus irmãos, possamos ter um amor por Maria, que é aquela, meus irmãos, que gera os santos e santas da nossa igreja. Como eu escutei hoje, se a terra, meus irmãos, que Jesus pisou é santa, imagina o ventre de Maria, que eu e você possamos ser gerados no ventre de Maria. E que Santa Edvige, meus irmãos, interceda por cada um de nós, abrindo portas de emprego, nos ajudando a sanar as nossas dívidas. Acalma o nosso coração. Santa Edviges, rogai por nós. Meu irmão e minha irmã, você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu no canal, meus irmãos, se inscreve no canal. Compartilha para que mais pessoas possam poder escutar essa palavra de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Salve Maria Puríssima e amor à Imaculada. Sempre.